Bom, e a questão da aprendizagem baseada na participação e no diálogo sobre a problemática da realidade. Então, só assim, resgatando aqui Paulo Freire, que é uma referência muito importante na educação brasileira, inclusive ele foi, agora recentemente, foi reconhecido como patrono publicado por lei, né? Pela presidenta, foi reconhecido como patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Então, para nós é uma referência muito importante, porque ele coloca uma frase dele que a gente sempre repete, que é importante repetir, porque às vezes a gente não compreende tudo ao ler apenas uma vez. A gente tem que ler várias vezes para alcançar o significado de uma coisa, né? Então, educar não é apenas transmitir conhecimento, ou seja, um modelo bancário, mas criar possibilidades diferentes para a construção do conhecimento significativo através de uma relação dialógica e participativa. O ato de educar deve contribuir para tornar o sujeito construtor do seu conhecimento. A educação deve ser uma ferramenta para a transformação e a emancipação de sujeitos e coletivos, no sentido de possibilitar que os sujeitos críticos se apropriem do seu processo histórico dentro do desenvolvimento do seu povo. Então, isso é a visão, a gente assume isso também como uma questão importante, né? Como esse protagonismo de que a gente quer que os nossos estudantes, que os profissionais assumam. Eu acho que fala muito também da autonomia que a Mariana colocava, né? Próximo. Bom, isso hoje, como a gente pensa que podem se constituir, a gente acha que as comissões de integração ensino-serviço, né, elas podem se tornar mais efetivas, podem ser enriquecidas, podem ser movimentadas, englobar a participação realmente das secretarias de saúde municipais, estaduais, das universidades, escolas técnicas, mas também ter representação dos profissionais e da comunidade, para que realmente elas possam ter um caráter mais... serem mais críticas, serem mais próximas do desejo também do profissional que está na ponta, que está lá nos serviços, está atendendo a população. Próximo. E como é que a gente, assim, um pouco uma representação gráfica do que a gente pensa, do que a educação permanente pode fazer, né? A ideia de que ela cria um movimento em espiral dentro da rede, entre as redes de assistência à saúde, e que esse movimento criado pela educação permanente, como assim? Bom, você sabe que o jovem também, ele traz, o jovem e o professor, eles trazem movimento para dentro das várias comunidades de trabalho. Como assim? Porque pela própria natureza do processo educativo, ele o tempo todo está provocando a reflexão, e principalmente se é um processo educativo que acontece no contexto de trabalho, ele pode estar provocando reflexão sobre aquele processo e questionando os problemas, os limites que vai encontrando, né? E aí é uma força, é um impulso. Não quer dizer que a mudança vai ocorrer só por causa disso, mas ela dá um impulso para que essa mudança possa ocorrer, né? E aí, hoje, por exemplo, a gente tem programas de educação permanente, como as residências em saúde da família, em que o profissional passa por várias redes de atenção. E aí é onde a gente pensa que esse profissional pode estar fazendo um elo entre essas diversas redes, construindo elos, construindo ligações. É claro que não é só esse processo que vai... Isso é um processo que eu acho que é necessário, mas não é único, e a gente tem a consciência disso, de que é preciso também é claro, todo o contexto de formação das redes de saúde, que implica em ferramentas de informática, em ferramentas de gestão, em ferramentas de planejamento mais potentes de avaliação. Mas a gente pensa que a educação permanente pode ser também uma ferramenta importante para a consolidação dessas redes de atenção. Pelo que nós já vimos, assim como, por exemplo, um residente em pediatria, ele pode passar em vários serviços de pediatria na rede, né, e ter uma visão dessa rede e o seu preceptor e contribuir para a qualificação dessa rede de saúde, né? O próximo. E a outra questão que eu coloco aqui como uma reflexão, né, aí já pegando um pouco do que a gente tem aprendido ultimamente no contato com as teorias da organização, né, o sociólogo da organização, que a gente precisa, para que a gente alcance isso aí, a gente precisa melhorar o nosso processo, a nossa governança, quer dizer, a negociação com os diversos atores, né, envolvidos nesse processo, que são os secretários estaduais, secretários. Nós precisamos convencê-lo nisso, e aí tem um trabalho
político a fazer, de convencimento deles da importância, né, os secretários estaduais, municipais, o governo federal, desse processo de educação permanente, né, para que a gente realmente concretize isso, e também as instituições de ensino superior, convencê-las da necessidade de ir né, de levar os profissionais realmente para a rede de saúde, mas eu acho que isso a gente tem conseguido avançar. Depois, na formalização desse processo, a gente precisa criar leis que apoiem esse processo, né? Então, a gente tem um trabalho aí a fazer de criar leis. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos uma portaria, né, Ana Paula? Mas a Ana Paula está trabalhando para aprovar uma lei dentro da Câmara de Vereadores, e acho que ela está correta ao fazer isso, que formalize, através de lei, o Sistema Saúde Escola, que é um espaço no interior da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, em que ela garanta recursos, que ela garante uma estrutura administrativa e um espaço de intervenção, de organização, para que ela possa criar espaço, por exemplo, os fóruns que o Sistema Saúde Escola de Fortaleza organiza, reunindo instituições de ensino e serviços de saúde regiões de saúde do município e debatendo os problemas no nível regional. Assim como, eu não sei como é que está hoje Sobral nesse processo, acho que ainda não tem uma lei municipal. Pronto, aqui também tem uma tarefa minha, né, como gestora dessa escola e nossa, como equipe da escola, de também pensar nisso no nível estadual. Então, são trabalhos a serem construídos. E do ponto de vista da carreira profissional, eu acho que é muito importante. Quando você pensa a educação, ela tem um paralelo como carreira. E qual é o nosso desafio? Somar isso. Né? A gente tem alguma experiência. Aqui mesmo no estado do Ceará, nós temos uma lei em que o profissional ele é remunerado de forma diferente, dependendo da etapa de formação profissional que ele chegou. Então, ele vai ascendendo de acordo com o processo da educação. E eu acho que tem sido benéfico para o Estado essa política. Né? E depois a internalização desse processo do Sistema Saúde Escola, que é até que ponto também os profissionais de saúde, os professores, os estudantes, passem a valorizar essa construção, né? Reconhecer isso como um valor, como uma política importante. Né? Próximo, por favor. Bom, aí só para falar um pouco da questão da importância da colaboração interprofissional, e aí eu também eu coloco, eu achei muito interessante que o professor Etienne colocou aqui, né? Como aí eu lembro de um filósofo grego, acho que foi Sócrates. Ele só sei que nada sei. Então, quanto mais você sabe, você vê que sabe, né? Quanto mais você sabe, mais você vê que sabe pouco, que não sabe o suficiente. Isso é uma verdade. Então, nada do que está dito aqui é dito como uma verdade absoluta, mas como vamos dizer, como uma realidade que a gente faz da leitura desses anos de experiência da educação e do que a gente tem lido, né, na literatura, na educação permanente, no contexto do Brasil. É preciso que seja dito isso, né? Não como uma verdade universal. E aí, só colocando na questão, uma pergunta que eu me faço hoje, por exemplo, é como que a gente poderia criar comunidades de prática interprofissionais, né? Porque hoje a gente tem a atuação muitas vezes a atuação das diversas categorias profissionais dessa forma. Estão todas no mesmo espaço, compartilhando, às vezes, uma unidade de saúde ou um hospital, né? Mas elas não trocam, elas trabalham paralelamente. Então, aqui a gente coloca modelo das casinhas paralelas. E o que a gente quer construir, o próximo. E aí a gente exemplificou isso dentro do Saúde da Família, mas a gente pode passar bem rápido, vários toques aí. Pode ser. A gente pensou isso para o Saúde da Família, mas isso pode ser construído em várias outras áreas, na saúde mental, por exemplo, né, na saúde ao paciente com câncer, que é o paciente oncológico, ou outros doentes que tenham doenças crônicas. Como que a gente constrói, entre as diversas categorias profissionais, um campo comum de conhecimento em que o foco da atenção ali não é o seu núcleo de conhecimento, mas é o paciente, é o serviço onde você está, em que eles precisam atuar juntos, né, para solucionar problemas reais e concretos, né? E aí eu acho que é uma discussão muito interessante, como, por exemplo, o professor Gastão tem uma preocupação, acho que a Mariana já foi, né? Ele tem uma preocupação, está aí ela. Ele tem uma preocupação porque acha que as profissões não podem se dissolver. Isso
é realmente uma questão que se coloca. Então, nós tivemos avanço também com a especialização. E aí, a nossa proposta não é que as categorias deixem de existir ou que a especialidade deixe de existir, mas apenas a gente reconhece que há campos de trabalho em que é preciso que haja uma grande colaboração entre os profissionais para que se possam construir intervenções efetivas, como, por exemplo, na atenção primária à saúde, porque problemas muito complexos são colocados para as equipes que um profissional, isoladamente, ele não pode resolver. Por exemplo, você tem um problema de uma gestante grávida, mas que é dependente de drogas, por exemplo. Com certeza, um médico sozinho não vai conseguir, né? Vai ser difícil a atuação dele sozinho para resolver esse problema. Ele talvez tenha que ter o apoio de um psicólogo, ele talvez tenha que... O enfermeiro vai ter que apoiá-lo, o agente comunitário também, né? Então, é preciso de uma equipe para trabalhar nisso. E o problema é que muitas profissões, é que a gente, durante o nosso processo formativo, aí nós temos uma aluna que está estudando isso, que é a Luísa, também não estou vendo ela aqui, estou vendo? Bom, está se preparando para defender seu objeto de trabalho daqui a pouco, né, que coloca a importância de iniciar esse debate já durante a formação profissional, já durante a graduação. Próximo. Bom, isso é o que nós, vamos dizer assim, também é um sonho, né, mais do que uma... não é uma certeza, mas é uma esperança, né, de que a gente, através dessa integração, que a gente consiga capacitar profissionais de acordo com as necessidades da população, contextualizar o processo de ensino e da educação permanente, produzir conhecimentos e tecnologias, ou mesmo incorporar aqueles que sejam adequados à nossa realidade social, econômica, cultural, e racionalizar esse processo de incorporação tecnológica de forma a não ferir os nossos princípios de equidade, de universalidade, de acessibilidade, próximo. Isso seria o que o Sistema Saúde-Escola poderia produzir, né? A formação de profissionais, a educação permanente daqueles que já estão no serviço, trabalhar também com a educação popular em saúde e a pesquisa. Esse é um outro, a educação popular em saúde é uma coisa bem assim, não sei se existe em outros países do mundo essa experiência, é muito interessante aqui no Brasil. Próximo. E aí algumas estratégias, eu acho que a Mônica também já falou de todas elas. Eu queria dizer que, assim, eu acho que aquelas estratégias, por exemplo, as residências, que elas privilegiam os momentos de aprendizagem no contexto de trabalho, na minha opinião, são mais efetivas, realmente, para mudar a prática profissional, para construir lideranças e para também formar valores. Para mim, moldar valores, eu acho que essas aí, que coloca a pessoa lá no contexto real, elas são mais efetivas. Obrigada. Eu queria falar de uma experiência. Eu sou Gisele, de São José dos Pinhais, no Paraná, da Secretaria de Saúde, e nós começamos lá um programa de residência médica que foi proposto pela Secretaria de Saúde. Não tem parceria com a instituição de ensino, né? E estávamos bastante apreensivos se daríamos conta de toda a responsabilidade envolvida nesse programa. E, ao longo do primeiro ano de residência, nós avaliamos os resultados e constatamos que é similar ao que é desenvolvido pela instituição de ensino. Até relatamos essa experiência, vai ser apresentado no Congresso Internacional de Educação Médica, em Lyon, agora esse ano, na França. Então, nós temos essa experiência de que cada um dos 7 programas de residência está inserido nos serviços de saúde municipais, da atenção básica, especializada e hospital. E eles fizeram um registro dos casos que são encaminhados para a especializada e que podem ser, se orientada à atenção primária, resolvido na atenção primária. E tem aqueles casos que, mesmo na especializada, os profissionais não conseguem. Então, por exemplo, casos de psiquiatria. Os psiquiatras, que são em grupo de 7, não conseguem dar conta daqueles casos. Então, nesses, eles relatam os casos, chamam a equipe multiprofissional e veem se conseguem dar conta de algum encaminhamento para aqueles casos que são resistentes e multifatorial.
já com a residência, por isso eu queria agora apresentar para a doutora Mônica, que nós temos um programa já elaborado, escrito, de multiprofissional, o Socorro conhece, né, trocamos bastante com elas, de Sobral, e que não é de interesse de nenhuma instituição de ensino propor esse programa ao Ministério e a gente não consegue propor diretamente. Então, a gente acabou encaminhando um programa de residência em enfermagem, profissional em enfermagem, porque o nosso multiprofissional, as universidades não se interessaram. Por vários motivos, porque eles não recebem para isso, porque não tem demanda de aluno, enfim. E eu queria saber se há alguma intenção, alguma discussão das escolas, nós temos a Escola de Saúde Pública do Estado do Paraná, se ela poderia ser proponente de um programa de residência que interessasse o serviço de saúde. Boa noite, eu acho que é boa noite. Meu nome é Janaína, eu sou assistente social residente da Residência Multiprofissional em Saúde da Família de Sobral, e a minha indagação é para a doutora Mônica. Sobre a questão quando ela colocou a questão das estratégias para a gestão do trabalho da educação. E aí ela colocou um dos pontos como estratégia o fortalecimento, né, das pró-residência e da residência multiprofissional. E aí eu gostaria de saber de que forma, né, esse fortalecimento se dá na prática, e a questão também do financiamento, porque assim, ela apresentou vários gráficos a respeito da residência médica, né, com dados estatísticos e tudo, mas eu fiquei assim meio com relação à residência multiprofissional. Eu gostaria de agradecer inicialmente a exposição que vocês nos fizeram. Doutora Mônica e Ivana, obrigado, muito claras, muito explicativas. A minha pergunta é para a doutora. Eu gostaria de saber, na sua fala, em um momento, eu tomei nota, em um momento, em um documento, você fala de rompimento com o que você chama, está registrado, um rompimento com a lógica de capacitação individual. E, em outro momento, você fala da necessidade da regulação do exercício das competências profissionais. Eu estou muito interessado em saber qual é a posição oficial, se ela existe, do governo no tocante aos referenciais ditos de competência para os profissionais no campo da saúde, e se efetivamente essa lógica de capacitação individual foi rompida, e se foi rompida, onde se encontra o lugar da chamada abordagem por competência na formação dos profissionais da saúde, e se essa abordagem é considerada como sendo algo válido nas políticas públicas no Brasil, no tocante à saúde. Eu gostaria muito de saber qual é a posição. Então, a gente pode estabelecer expectativas razoáveis com esses tipos de processos. Então, quando eu estava ouvindo as suas palestras, eu estava vendo uma intenção de mudança, uma necessidade por mudanças. Eu tenho que ser cuidadoso em esperar que o sistema auto-organizável possa minimizar essas mudanças de sistemas necessárias. Quando existe uma estratégia de mudança no sistema, é importante criar um foro para defender e ver como eles podem contribuir para essa mudança. Eu não acredito, sendo muito realista, eu não acredito que as comunidades de prática podem fazer sozinhas aquilo que vocês precisam. Elas podem ser um elemento de transformação. Eles podem formar um foro para as pessoas refletirem sobre as práticas
que vocês estavam falando, mas eu acredito que não seria realista se eu assumisse que simplesmente formando comunidades de prática isso iria acontecer. Eu não tenho muita inércia nos sistemas sociopolíticos que fazem informalmente a reprodução do sistema atual. Então, acredito que existem muitos aspectos daquilo que vocês disseram que poderia fazer a implementação da sua prática válida. Mas, pessoalmente, eu não conheço suficientemente sobre esse serviço de saúde para dizer com certeza, mas do que eu ouvi, vi as diferenças que vocês me mostraram do sistema nacional, que tem transformações em diferentes processos locais, regionais, estaduais, e então eu pensei em corporações cruzadas que vão utilizar isso como parte de uma iniciativa maior. Se vocês, não sei se vocês conhecem as transformações. Eu ouvi uma apresentação sobre essas mudanças. O que eles fazem é que eles usam o formato das comunidades de prática para formar novos relacionamentos entre os profissionais, mas se não houver a colaboração profissional cruzada, vai ser muito difícil de conseguir a energia necessária para a mudança, porque está muito distante do trabalho. Me parece que deve existir um elemento muito bem estruturado a ser implementado. Vocês estão falando sobre a gestão, as práticas, os praticantes na contextualização daquilo que eles estão fazendo. Isso é muito bom, mas eu não acredito que possa ser feito fora da estruturação, desenho do processo. E você pode fazer esse processo estruturado sem realmente esvaziar essa iniciativa que vocês gostariam de evitar. Vocês querem, nesse desenho, nessa conceituação das perspectivas pessoais, o envolvimento, que exista envolvimento, realmente um compromisso. Nós temos que botar justiça ao fato de que, apesar de ser verdade que existe um potencial de limitação, de limiar entre as práticas, então
se envolvendo com esses limites. É um negócio bastante perigoso. O que eu falei mais ou menos hoje pela manhã, quando você se compromete a entrar nos limites, nos limiares da sua prática, você está tomando o risco de que você vai desperdiçar, perder o seu tempo. Você não está entendendo muito o que você está fazendo e que tipo de coisa que vai sair daí. Na Inglaterra tinha, no Reino Unido, existiam comunidades assim, pessoas da... E ele disse, isso aí é um negócio bem difícil para os médicos. Eu esqueci o nome dele. E ele diz, se você não encontrar problemas bem concretos que você possa trabalhar, uma das coisas, você vai encontrar muita resistência. E uma das coisas que ele descobriu foi que ele entendeu o processo de referência estava rompido. Então, ele tinha muita dificuldade para que os psiquiatras e os assistentes sociais pudessem se envolver entre um e outro, porque eles desconfiavam. Ele dizia que os psiquiatras somente querem mudar a química das mentes. E ele achava que o assistente social só entendia sobre a química. Então, eles se olhavam de maneira suspeita. Criar um lugar onde você não tem proteção, aonde os limites estão cruzados, você tem que encontrar um espaço, um aspecto social que você possa criar para ser significativo no contexto. E eu achei sua apresentação, seu diagrama no final, que falava que existia o desenho do processo que ia ser necessitado. Então, eu acho que o que você está esperando e sonhando está num nível que mesmo nas escolas tem pouco espaço. As escolas de educação não são escolas de saúde pública, não vão ser capazes de implementar e gerar o nível de mudança que vocês estão desejando. Eu acho que uma coisa que vai forçar vocês a fazerem na sua perspectiva é de mirar a realidade da sua prática. O conhecimento não pode ser separado de saber e fazer justiça aos esforços que são feitos. No final, vocês não vão fazer muita mudança, a não ser que vocês inventem essas novas práticas. Vocês vão ter que desenvolver essas comunidades que vocês estão falando, se vocês querem que as coisas se tornem reais. Mas tem também seus pontos fracos, porque não tem um mecanismo forte para fazê-las. Então, eu nunca vi essas comunidades de prática sendo utilizadas para forçar os mecanismos de mudança que vem num nível do sistêmico, e não diretamente da percepção. Então, eu acredito que, vindo aqui, eu não entendi muito bem a
sua visão, mas porque eu não encontrei o seu material no meu e-mail, mas vocês deveriam criar um contexto suficientemente forte para que as pessoas pensem, sim, tem uma trajetória aqui, eu vou me envolver em uma novo tipo de comunidades, porque existem comunidades que eu suspeito que a organização não vai fazer essa mudança, porque vocês não estão falando simplesmente em educação permanente, vocês estão, nos seus princípios, têm que estar alinhados com a visão integrada, que é uma mudança substancial no sistema. A universidade está estudando para criar oportunidades educacionais, porque no seu sistema eles têm que estudar mais os limites cruzados para trabalhar em conjunto, porque eles realizam que eles têm que aprender a lidar com o outro. Então, existem estudos como você deu uma excelente iniciativa. Eu gostaria muito de me envolver nessa mudança com vocês. Como que uma comunidade prática pode ser uma parte dessa vivência? Se o título dessa conferência fosse Comunidade de Prática na Atenção, e para a mudança de princípios, nós não teríamos tantos atores. O sistema vai engajar todos esses níveis e muitos patrocínio reconhecendo as pessoas em nome dessa mudança, a não ser que o sistema ofereça uma maneira de reconhecimento dos riscos que as pessoas estão tomando em nome da mudança do sistema, vai ser muito difícil de colocar comunidades de prática para fazer esse trabalho. Eu acho que estou sendo muito negativo. É muito bom. Eu espero que a gente possa ter mais discussões no que é necessário para fazer com que os praticantes possam se envolver num nível maior de mudanças. Mas eu acho que tem que ser uma conversa e não algo que eu tenho a solução. Realmente o Brasil, pelo menos, assim, eu vou dizer e ser bem sincera, eu pela primeira vez estou vindo para um debate sobre comunidades de práticas. Então, eu não sei se as outras pessoas, acho que Ivana tem até mais propriedade em relação ao assunto, mas no Brasil, o que vem sendo discutido é, de 2003 para cá, isso é muito recente, né? Isso é muito recente, mais especificamente no governo Lula, né, foi a política de educação permanente. Então, isso é coisa de menos de 10 anos. Né? Então, é um processo também muito recente, mas que alguns estados e municípios vivenciaram esse processo, e esse processo produziu transformação nas práticas e produziu transformação também no campo da gestão. E foi, em alguns casos, induzido pelos serviços, em outras experiências que a gente vivenciou, foi induzido pela própria gestão. Entendeu? Então, assim, eu acho que você traz um tema importante, que é o seguinte, da macropolítica e a micropolítica, ou seja,
na micropolítica, que é a relação com entre os profissionais, isso pode também emanar de lá. Não acredito que é só um processo no âmbito da macropolítica. Talvez no âmbito da macropolítica seja mais difícil. Mas, se tem determinação, investimento e aposta, isso pode gerar transformação. Agora, concordo com você que não é o único fator. Eu acho que a gente tem que encarar, pelo pouco que eu conheço, certo? Que tem que encarar as comunidades de práticas e os processos de educação permanente como fatores, né? Dispositivos, eu acho que ele não vai entender. Fatores para um processo de mudança, mas não é, concordo plenamente, ele não é o que vai mudar, porque senão a gente também vai na receita de bolo, né? E também a gente está minimizando a complexidade que é uma gestão, ainda mais no âmbito do Brasil, que foi citado aqui por mim, por Ivana, desse componente interfederativo. Mas eu acho que ele é um fator. E acho que ele tem muitas semelhanças, pela sua apresentação, desde de manhã que eu ouvi, muitas semelhanças. Claro que eu gostaria de conhecer mais na prática como se aplica, mas tem muitas semelhanças conceituais com o que a gente está trazendo de formulação no campo da educação permanente. E isso pode vir a potencializar esta política que o Brasil está querendo assim retomar. Ela teve um momento, um auge, teve um momento de esfriamento, e agora nós estamos querendo trazer para a centralidade do governo brasileiro essa questão, porque a gente acha que, se não interferir lá na micropolítica, entendeu? No microespaço, onde também as pessoas, de uma certa forma, entre aspas, governam com a caneta do médico. Às vezes ela tem mais peso do que uma caneta de um gestor, quando ele prescreve um medicamento e define uma terapêutica. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que interferir lá também. Não adianta só a gente pensar em políticas maiores, sem olhar esse microespaço que é de poder também. Em relação às perguntas aí sobre a residência multiprofissional, bom, eu queria dizer o seguinte: eu acho que a gente vai ter um espaço, inclusive, nós participamos do fórum de residências lá na Rede Unida, tanto eu quanto o secretário. A gente já manifestou assim a nossa disposição para o diálogo. Vamos estar recebendo, inclusive, alguns dos residentes lá na secretaria, entendeu? Queremos dar força a esse processo. Acreditamos que é um projeto estratégico para o fortalecimento do sistema, porque essas pessoas elas vão estar no Sistema Único de Saúde, né? Agora, precisamos rever processos, inclusive, né? No sentido de reconhecer, quer dizer que a nossa posição é de querer reconhecer espaços que formam, como você coloca, que tem formação, né, no campo da pós-graduação, que não sejam formais de universidades, eles também sejam reconhecidos como espaço de formação, que os professores, tutores, supervisores possam também emanar dos serviços. Acreditamos nisso, até porque vivenciamos isso na prática. E acreditamos que temos e reconhecemos a importância das universidades para esse processo, mas acreditamos que é insuficiente uma aposta apenas
nas universidades. É preciso que a gente possa atuar em várias frentes, né? As universidades, nós temos que discutir as diretrizes curriculares, o processo de formação, né? Mas a gente precisa também fomentar isso, e que os serviços, que as secretarias de saúde, que as escolas de saúde pública possam também ser espaços de formação. É essa a nossa aposta, tá? E por isso a gente se compromete a rever políticas e práticas para fortalecer esse processo. O tema da preceptoria, ele é extremamente importante, a preceptoria no serviço, como Ivana coloca aqui, e a gente acredita. Estamos estudando, estamos numa fase assim de analisar orçamento que está já fechado, mas num sentido de querer uma vontade muito grande de pensar em formular políticas que visem esse fortalecimento. E em relação ao que... Deixa eu pegar aqui. Daí, em relação ao que o professor Loyola coloca, para poder encerrar, passar para a Ivana, na verdade, é muito difícil a gente romper com a lógica de um processo apenas de capacitação individual. Não que, às vezes, há uma necessidade de fazer processos de capacitação, aprimoramento de técnicas, enfim. Não estamos dizendo nem querendo dizer que vamos anular esses processos também formais que são necessários, treinamentos que são necessários. Agora, quando a gente coloca isso, é porque essa lógica de capacitações, de educação continuada, se sobrepôs no campo da formação em relação a outros processos. Então, como é que a gente produz um equilíbrio, né, no sentido de inverter, né, essa lógica e trazer para o campo da prioridade a discussão das necessidades mesmo de formação. Essa é uma aposta que a gente está fazendo e, claro, quando se faz a aposta, vai se desenhar políticas públicas para poder fomentar que esses espaços aconteçam. Então, a gente está num período de formulação, entendeu? De desenho, de diagnóstico da situação que está o Brasil no campo da formação e da educação, inclusive de diagnóstico do próprio resultado dos programas que buscaram romper com esse paradigma e se de fato, efetivamente, eles romperam ou não, né, para poder a gente sinalizar para vocês, né, hoje, algumas das nossas ideias, princípios e diretrizes que vão ser, ao longo desse período, sendo apresentadas enquanto políticas públicas e formatação de uma política pública, né? Nós estamos num período aí de transição, eu e o secretário Mozart, que tem 30 dias que assumiu a secretaria, então a gente está nessa etapa desse processo. E a regulação, eu estou sinalizando para vocês que há que a secretaria quer enfrentar essas questões, quer pautar essas questões referentes à regulação do exercício profissional, né, também da abordagem, não só do exercício profissional, né, mas da formação profissional. Recentemente nós estávamos numa integração aí de cooperação internacional, numa discussão com a Andaluzia, na Espanha, que já trabalha esses processos de formação, de regulação da formação. Sabemos que o Canadá também trabalha dentro dessa perspectiva. E a ideia é que a gente possa estar fazendo um seminário internacional para escutar essas experiências. Porque hoje, no Brasil, quem regula as profissões, quem define esse processo regulatório são as autarquias, os conselhos de classe, né? É importante que a gente possa, inclusive, também pautar com esses conselhos de classe essa questão, mas hoje você não tem. Hoje você tem
E também acreditar que as profissões, elas são processos vivos, elas são processos que nós temos que investir e apostar na expansão dessas profissões, mas não dá para elas expandirem as suas competências se elas não tiverem também algo que a gente possa consolidar pela sociedade, a sociedade reconhecer, o processo de formação, o aparelho formador também reconhecer quais são as suas práticas, e isso é regulação, né? E também, ao mesmo tempo, o mercado não controlar, porque hoje o mercado, por ausência do papel do Estado nesse campo, hoje quem regula mais é muito mais o mercado do que o próprio processo precisamos concluir, o próprio processo enfim, o próprio Estado. Então, na verdade, resgatar o papel do Estado. Esse é o nosso interesse, e é um tema amplo que a gente teria que ter mais tempo para estar aprofundando, e acredito que, no segundo momento, nós teremos essa oportunidade. Eu acho que é isso, a gente apenas se coloca um desafio, né? De transformar essas práticas, e também, assim, em nenhum momento se achou que isso aí vai resolver tudo, né? No pensamento de uma estratégia para que a gente possa aproximar mais a formação e a educação permanente dos profissionais das necessidades da população, né? Mas é claro que essa estratégia não resolve tudo, isso está claro. E boa noite, né? E dizer até amanhã. Então, hoje, vamos aproveitar um pouco mais a presença aqui do Dr. Wenger, né? E, então, gostaria logo, sem me demorar, eu creio que o nosso seminário está tendo pelo menos pelo retorno que eu tenho conversado com várias pessoas, né, tem sido muito positivo a reação dos participantes, acho que todo mundo está ganhando muito com as discussões que nós estamos travando aqui. E, sem me demorar mais, eu gostaria de convidar o Dr. Wenger, que hoje pela manhã vai continuar também um pouco, né? Nós atrasamos ontem, então eu creio que ele deve continuar um pouco o que ele já vinha, a linha de raciocínio que ele vinha trazendo ontem, né? E hoje continuar também fazendo uma discussão sobre as interfaces entre gestão do conhecimento e comunidades de prática nas organizações. Então, gostaria de chamar o Dr. Wenger. And thank you for coming back. Muito obrigado por vocês terem voltado para mais. Uma porção. Yesterday afternoon, ontem à tarde, eu estava tentando ouvir as palestras, e eu me dei conta como é difícil realmente escutar assim a velocidade das palestras. Então, vai ser muito importante ser bastante interativo. Eu estava muito cansado ontem, depois de todas essas palestras. No momento em que eu deitei, eu dormi. Assim que eu deitei, já estava dormindo. Então, vamos tentar conversar também entre si, fazer aquelas conversas entre si. Eu estava pensando na conversa que a gente teve no final do dia ontem. E eu estava pensando que, no contexto do desenho de um sistema, da construção de um sistema de saúde no Brasil, ou a atenção às famílias, que a Ivana falava, pensando no progresso, na evolução desse sistema e a transformação desse sistema. Eu tive uma ideia brilhante. Eu pensei que, de fato, as comunidades de prática não são soluções para o problema. As comunidades de prática é mais como uma disciplina.
É uma disciplina de levar a prática e a visão da prática e a experiência e a identidade daquilo que é utilizado na prática de maneira séria no desenho, na construção do sistema. E hoje me pediram para falar sobre comunidades de prática e a gestão do conhecimento. E as pessoas diziam, nós vamos fazer essa abordagem sobre a gestão do conhecimento, né, na nossa prática. Eu estava mostrando para vocês ontem muitas organizações que fizeram a abordagem das comunidades de prática na gestão do conhecimento. Mas, de fato, o que eles estão fazendo, pelo menos aqueles que têm sucesso naquilo que estão fazendo, eles estão aplicando as comunidades de prática como uma disciplina ao conceito da gestão do conhecimento. Muitas pessoas não fazem essa disciplina. Eles pensam que a gestão do conhecimento é uma matéria de selecionar e criar os conhecimentos, criar uma base de dados, mas eles não aplicam a disciplina de envolver os praticantes no processo da gestão do conhecimento que eles necessitam, de alguma maneira, levando as comunidades de prática de maneira séria, levando a sério o fato de que os praticantes, eles mesmos, estão na melhor posição para a gestão do conhecimento que eles necessitam e que eles utilizam na sua prática. É um tipo de disciplina. O que eu quero dizer com disciplina? Ontem nós conversamos, eu conversei com Ivana. O que eu falo com disciplina? A Ivana estava falando ontem do desenho do sistema. Você podia pensar na equidade como uma disciplina, porque existe um rigor de sempre ter certeza que a equidade é uma parte do desenho do sistema, é alguma coisa que tem que estar lá. Mesmo se vocês não estão desenhando alguma coisa para atingir a equidade, vocês estão desenhando alguma coisa para a clina, mas equidade tem que ser uma disciplina que força vocês a sempre se perguntar: será que nós estamos construindo um sistema que vai servir ao propósito da equidade? É um rigor para aquela abordagem. De alguma maneira, ontem eu estava ali pensando, eu não creio que as comunidades de prática sejam uma solução para todo aquele problema que a Ivana estava demonstrando. Aí eu pensei, comunidade de prática é uma disciplina. Se ela quer transformar o sistema, as comunidades de prática são um meio de se assegurar que a prática, as implicações da prática do desenho estão compreendidas e refletidas pelos praticantes eles mesmos. E então, se ela quer fazer isso, aquela disciplina vai vai requerer a ela e seus colegas de se assegurar que o processo do desenho do sistema é significativo ao praticante, de tal maneira que ele pode se comprometer com o processo da transformação do sistema. Será que eu me expliquei bem? Não, se ela realmente levar a sério as comunidades de prática, não é que ela não vai poder redesenhar o sistema. E muitas organizações fazem isso.
isso. Eles redesenham alguma coisa lá na matriz e depois eles rolam aquele desenho às outras unidades. Às vezes as pessoas ficam cansadas de outras iniciativas. Cada 5 anos tem um novo diretor e novas iniciativas que rolam, se desdobram a toda a organização. E as pessoas dizem, eu vi muitas dessas iniciativas e sobrevivi a elas, mas eu não me envolvi com elas. Eu não levei elas como um compromisso. As pessoas têm que levar como um compromisso nessa gestão participativa, de alguma maneira, pensar nas comunidades de prática, uma maneira de pensar como as pessoas podem se envolver. É a gestão das capacidades que faz com que o sistema possa funcionar da maneira como ele deveria funcionar. Então, vejam nessas diferentes organizações, empresas, organismos, que eles desenvolveram diferentes comunidades, apoiaram diferentes comunidades, e hoje nós vamos falar do aspecto prático do desenvolvimento dessas comunidades. Eles têm diferentes formas. Caterpillar, por exemplo, eles desenvolveram comunidades de maneira que vocês têm a fragmentação em pequenas comunidades que giram em volta de pequenos problemas, como se fosse assim uma rodana nesses tratores e também que retiram terra. Então eles têm pequenos equipamentos, partes dos seus equipamentos, e que existem comunidades de prática que estão falando desse problema tão específico. Então, a Petrobras e tal são comunidades maiores, com equipamentos maiores também, né? Sobre equipamentos maiores, mais importantes. Então, as comunidades que têm problemas maiores formam comunidades maiores. Gumball tem comunidades que eles chamam de comunidades profissionais. São comunidades que têm um ciclo de vida muito grande. Aquelas comunidades, aquelas empresas que desenham fraldas, bioquímica é uma função muito importante. Então, eles têm comunidades de prática sobre essa profissão, a bioquímica. Existem comunidades de prática que focalizam em tecnologias específicas que eles usam. Então, eles usam, por exemplo, retirador de tinta, para como você aplica isso em processos de fabricação. Outras comunidades em problemas de negócios. Colocando um organizador ali no salão de exposição dos seus produtos, uma exposição numa loja. Então, as comunidades giram em torno de diferentes aspectos das capacidades que são necessárias. Tem diferentes expectativas desses diferentes tipos de comunidades. As comunidades profissionais têm um ciclo muito longo de vida, as pessoas permanecem ao longo de suas carreiras. Essas comunidades pedem uma formação para saber que os novatos têm uma identidade profissional. As comunidades técnicas, as pessoas podem pertencer há muito tempo a essas comunidades, ou só por um tempo, enquanto estão aplicando a tecnologia.
se você tem esse engajamento com as comunidades, ele gira em torno de diferentes aspectos. Mais perto de vocês, essa Ontário, no Canadá, é uma organização sem fins lucrativos. Ela trata de oncologia, tem algumas especialidades, por exemplo, do câncer de especialidades. Talvez se conheça esses termos melhor, de laparoscopia, os exames para laparoscopia. Então, essas comunidades vão se certificar que todo mundo está certificado no uso da tecnologia, e depois a comunidade vai desaparecer. Também existem comunidades locais implicando a população de uma área específica para se assegurar que eles têm serviços oncológicos, mesmo se eles não têm população suficiente para ter cirurgiões nessa especialidade. Eu estou falando para vocês de exemplos para tornar isso mais concreto, a noção das comunidades, para mostrar com clareza que as comunidades de prática vêm a ser uma maneira de administrar as capacidades de uma organização. Ver que existem diferentes maneiras de realizar esse conceito, desde pequenas comunidades como Caterpillar, segmentadas, até grandes comunidades. Outras organizações utilizam as comunidades para criar outras conexões, novas conexões entre as pessoas. Então, esse controle em Atlanta, ela utiliza as comunidades como uma maneira de envolver as pessoas em diferentes níveis do governo. Então, uma agência federal, mas esse controle necessita de engajar, envolver pessoas em outros níveis do governo. Eles usam as comunidades de prática, porque daí não depende de onde você trabalha, mas se o assunto é relevante para você ou não. Então, eles têm comunidades de prática, como que você desenvolve um vocabulário que vai admitir um grau de diagnóstico para você que vai ser padrão. Então, como desenvolver esse valor das comunidades de prática, ele junta, aproxima pessoas, não importa onde você trabalha, porque vocês podem estar juntos participando dentro da comunidade. Então, você vê que em diferentes maneiras, o conceito das comunidades de prática se torna uma disciplina que engaja praticantes no desenvolvimento de algumas capacidades e realmente se preocupando e se assegurando que essa capacidade está lá. A comunidade serve ambos, a pessoa, o sujeito, com esse desenvolvimento do contexto, e também serve à organização. Então, eu estava trabalhando numa companhia de automotiva e eu estava falando com as pessoas da organização, e é interessante, se você está desenhando veículos, as compras, comprar equipamento é muito importante, senão você perde os seus clientes. É muito importante de desenhar as peças de maneira muito segura. Então, uma maneira uma atividade que essa comunidade estava fazendo era realmente ver o produto dos competidores. Então, essa comunidade tomou a responsabilidade de pegar uma
parte do trabalho dos praticantes para ter certeza que aquele equipamento estava bem desenhado na sua organização, estava bem concebido. Então, o desenvolvimento de uma importante capacidade como essa é levado em conta pelos praticantes eles mesmos, porque então eles vão aplicar o conhecimento que eles vão adquirir com a sua equipe. Você pertence a uma equipe quando você trabalha com a sua equipe, mas também a comunidade para desenvolver as coisas que você vai precisar para trabalhar bem com a sua equipe. Você usa 2 chapéus, a do time, da equipe que você trabalha e da prática das comunidades de prática que você pertence. Então, a aprendizagem vai de um para o outro. Você pega o conhecimento que você adquiriu na comunidade, aplica na sua equipe, você pega o conhecimento que é da sua equipe quando se inventa novas soluções e traz para a sua comunidade de prática para trocar. Professor, no grupo de pesquisa que eu faço parte, na qual a gente hoje estuda os processos de formação para o Sistema Único de Saúde, a gente está levando um pouco do conceito de gestão do conhecimento. O que a gente tem feito de levantamento bibliográfico é que a gestão do conhecimento ela tem que estar relacionada nos levantamentos que a gente tem feito, né? Poucas coisas escritas ainda no campo da saúde, algumas coisas escritas no campo da enfermagem e relacionadas aos processos de trabalho. No campo da gestão, relacionado à administração e aos recursos humanos, é o planejamento estratégico. E há muito ainda focalizado na questão administrativa. E a Escola Nacional de Administração Pública começa a também colocar alguns conceitos em relação à gestão do conhecimento. Outubro do ano passado, o Estado do Rio de Janeiro lançou um manual de organização dos processos de trabalho, onde ele traz um capítulo de gestão do conhecimento. E, ano passado, também, um livro falando de gestão em saúde pública, fala também da gestão do conhecimento. Então, ou seja, é um conceito que está sendo construído, né, no levantamento que a gente tem feito. E, claro, quando você lê gestão do conhecimento, eles vão começar a falar das comunidades de práticas, né, como forma de compartilhamento de saberes e organização desses processos, dessas informações. Mais ou menos isso, que pelo menos foi o que eu... E aí era isso que também minha pergunta em relação para você. Quando você coloca que a comunidade de prática vai se definir como uma disciplina, e aí eu queria que você falasse do disciplinar, então ela vai entrar no campo de um conceito epistemológico? Se ela vai cair num conceito epistemológico, como é que eu faço para o desenvolvimento, né, dessa comunidade de prática, tanto no campo da pesquisa, mas também da atenção, né, e da formação, no que se diz aos conceitos, ferramentas e estratégias, e como também nos processos avaliativos. Deu para compreender? Para mim, para poder... So, in some sense, eu espero que o dia inteiro, que a resposta dessa manhã vai valer, a resposta para a sua pergunta vai valer com tudo que eu vou falar essa manhã. Tem a ver com conhecimento, a gestão do conhecimento, as comunidades de prática são veículos para compartilhar o conhecimento. Para mim, eu não tenho certeza se isso é a melhor maneira de enxergar as comunidades. Você coloca pessoas aqui na sala e você diz, bom, vamos compartilhar nosso conhecimento. E aí? O problema
vendo as comunidades dessa maneira, é que existe uma tendência de ver como um problema operacional na organização. Então, vamos encontrar pessoas para compartilhar o conhecimento. Eu acho que o que está faltando, e eu espero que esse argumento apareça mais durante a manhã, para mim, as comunidades da prática é uma questão estratégica e não operacional. A questão de por que ter comunidades de prática, quais são as comunidades que nós necessitamos, é estratégico, é porque envolve a discussão aonde estamos indo com essa organização, quais são as capacidades que ela necessita. Então, eu penso nas comunidades não somente como, vamos compartilhar o conhecimento, mas mais, vamos desenvolver as capacidades que necessitamos para realizar a estratégia da organização. E, para mim, esse conhecimento compartilhar não é para ver como, é porque não está sendo visto como estratégico, um campo estratégico, e sim como um campo operacional. E é por isso que não está dando certo. Temos que atrair a atenção das pessoas que estão desenvolvendo as comunidades. Vocês viram a visão da Ivana ontem, e eu pensei, aí, nesse contexto, pensando sobre essa visão do sistema por inteiro, aí as comunidades fazem sentido como uma abordagem estratégica para desenvolver as capacidades necessárias. Para mim, isso seria muito estimulante, esse projeto de pensar como aplicar essa disciplina. Porque, claro, se você está desenhando veículos, é muito óbvio qual estratégia tem que ser aplicada. Você vai necessitar alguém que vai desenhar motores muito bem, partes. Quando eu estava fazendo isso, eu estava surpreso, porque tinham comunidades de prática só no limpa-parabrisas. Então, tem pessoas que levam a vida inteira pensando os limpadores, qual é a borracha melhor para utilizar, que pode funcionar no verão, no inverno, qual é o ângulo da coisa que tem que ser colocado. Então, para mim, num veículo, é quase como um produto que diz para vocês quais são as capacidades que vocês vão necessitar. Mas, no seu caso, no caso da Ivana, por exemplo, é muito sutil a compreensão de que tipo de comunidades vocês vão necessitar para realizar a estratégia. Você já tem comunidades, estão bem estabilizadas, e existe um problema. A abordagem da disciplina é pensar como eu vou criar locais bem significativos para fazer com que essa transformação seja realizada. É muito interessante como um projeto de criação de comunidades para esse fim, porque algumas dessas comunidades você pode, ela já sabe o que ela precisa, algumas ela nem sabe ainda que ela vai precisar, algumas vão ser inventadas pelos praticantes eles mesmos, e vai ser um diálogo muito interessante entre a organização e os praticantes em termos de como é que eu vou realizar essa estratégia, como é que eu vou conduzir essa estratégia. Queria dialogar, né, muito interessado nas apresentações do professor, é um tema muito importante, a gente está colocando muita força nesse tema, e queria fazer duas ponderações, né? Eu achei muito interessante tanto a apresentação inicial quanto essa resposta agora. Eu, conversando com as pessoas, né, eu vi sobre o dia de ontem, que eu não pude estar presente. Nós, ainda sem conhecer o conceito, na Bahia, a gente desenvolveu, no contexto de uma instituição, que é uma fundação estatal, que ela cuida da atenção básica no estado da Bahia, tem mais de 500 trabalhadores, na relação com os trabalhadores se constituiu um espaço que, até a Beth estava dizendo ontem, dialoga muito com o conceito do Emerson de praça. Tanto é que o nome é Praça Virtual. Então foi constituído um espaço virtual, que é uma praça virtual, não como única estratégia,
ela estava associada a algumas estratégias bem consolidadas de educação permanente, de diálogo com os profissionais, de gestão compartilhada, mas se identificou que os profissionais demandavam outro espaço de interação, além dos espaços dos cursos semipresenciais e dos processos formativos ou dos espaços de deliberação cotidianos da instituição. E esse espaço, na medida em que são 500 profissionais espalhados num território que é maior do que a França, que é o estado da Bahia, nós organizamos esse espaço virtual. Esse espaço foi interessante porque, além de ter sido um espaço onde as pessoas mostravam suas práticas, suas boas práticas, experiências, ele também virou um espaço que era mais amplo do que as boas práticas. Ele não foi constituído com o objetivo de expor, de dialogar sobre as práticas para qualificar o processo de trabalho ou para desenvolver novas tecnologias. Isso também era um dos temas. Mas ele também, obviamente, a depender da situação, ele foi um espaço que ele serviu a vários outros interesses. Desde socialização dos profissionais, até comunicação, até, por exemplo, perto do acordo coletivo de trabalho, de negociação e de mobilização das pessoas para poder reivindicar direitos, etc. No Ministério da Saúde, que foi apresentado ontem pelo Felipe, a gente já tentou, num processo que ele tem menos de 2 meses, mas aí ele já tenta focar mais na lógica de que as pessoas possam compartilhar o processo de trabalho com vias a socializar boas práticas e reinventar o cotidiano do processo de trabalho. Isso no Ministério, ele está num desenho também nessa linha, articulado a um conjunto de outras políticas de educação, identificando que tem diferenças, etc., e articulado a uma perspectiva de comunicação, que é uma possibilidade mesmo de dar visibilidade para aquilo que acontece no cotidiano. Ele nasce muito de um diálogo com a comunidade científica, onde na comunidade científica se discutia o conceito de comunidade de práticas, mas ela estava muito ligada à universidade, observando as práticas dos profissionais e etc. E ela nasce num contexto onde se tenta jogar o protagonismo desse refletir sobre a prática para os sujeitos que estão atuando nessa prática. Então é uma junção, é um processo ainda em construção, mas que ele tem diversos elementos parecidos com o conceito, essa ideia de não ser a estratégia, mas ser pensado estrategicamente e ser uma disciplina que coloca esse sujeito para refletir sobre o fazer, refletir sobre sua prática, portanto, desenvolver a sua praxis, é interessante, e eu diria que não dá para a gente poder fazer uma associação direta, concluindo, entre o conceito e esse dispositivo que foi constituído da Comunidade de Práticas Nacional. Mas eles têm uma série de elementos que são muito parecidos e, sem dúvida alguma, esse dispositivo aqui, ele tenta exercitar e qualificar essa disciplina sobre o fazer. Porque uma outra parte do que eu queria dizer hoje, pela manhã, como é importante a disciplina de aprender juntos em termos das atividades que as pessoas se envolvem em conjunto, contrariamente ao espaço, simplesmente, que nós comentamos ontem. Eu vi muitos espaços abertos, vazios, e que ficaram vazios porque as pessoas não pensaram quais eram as questões que eles queriam discutir e que tipo de atividades que a gente realmente evolui sobre essas questões. E eu vou falar sobre o apoio que se requer para essas comunidades, que essas comunidades tenham sucesso. Então, vamos evoluir um pouquinho. Faça assim para ele botar aquele microfone de pé. Ok, porque as pessoas estavam me perguntando se isso funcionaria no Brasil. Eu acho que se mais nós podemos compartilhar as histórias locais, que sejam histórias de sucesso ou de fracasso, não importa. Então, para as pessoas, para os universitários, eu quero me assegurar que eles estão entendendo que as comunidades de prática são muito diferentes entre si.
vocês têm aqui, por exemplo, alguém que é um provedor de conhecimento e um recipiente de conhecimento ali. Numa comunidade de prática, o que você tem é que você tem praticantes descobrindo, explorando como é que eles podem agir em suas práticas. Então, essa negociação daquilo que... será que o que eu sei é significativo para aquilo que você sabe? A minha experiência é significativa para a sua experiência? Por exemplo, trocando histórias é uma atividade muito importante para as comunidades. Quando você me conta o que você fez com o seu paciente na terça-feira, por exemplo, eu digo, isso é muito interessante como solução. Eu posso ver como seria importante para mim ouvir essa experiência. Então, nós estamos explorando um ao outro como parceiros de aprendizagem, porque nós estamos descobrindo as histórias que têm sentido na nossa prática. Então, as características das comunidades, então, é o currículo que vai levar o conhecimento. As comunidades de prática é a prática que impulsiona a aprendizagem. Então, as perguntas, eu tive esse tipo de paciente, o que eu deveria fazer? Então, o impulso é utilizado, se utiliza a prática em si mesmo. As comunidades de prática são um sistema de conhecimento, onde a prática é o currículo do estímulo do aprendizado. Então, é orientado ao fazer. Então, o conhecimento não é uma coisa que você... não é o conhecimento pelo conhecimento. Você tem que fazer alguma coisa com o seu conhecimento, orientada ao fazer, à ação. O conhecimento, claro, não é uma coisa que se assume. O professor assume que o que ele vai ensinar para vocês é significativo. Na comunidade de prática, se negocia isso. As pessoas se envolvem um com o outro. Quem é você? Quem é você? Como nós podemos comunicar de maneira a que exista esse processo de negociação entre as partes? Como que isso vai funcionar, essa prática do conhecimento? Esses relacionamentos de poder são muito verticais. Tem um professor que vai dar um exame, uma prova para vocês, e as comunidades têm um relacionamento mais horizontal. Não significa que é igual. Numa comunidade, você tem diferentes pessoas com diferentes poderes. Você tem pessoas com muita experiência versus, e a sua voz vai ser muito mais significativa do que a voz dos iniciantes, apesar de pensar que numa comunidade é muito importante de ouvir as vozes com muita seriedade. Tem vozes que são ouvidas, tem vozes que não são ouvidas, mas é importante ouvir. Você não tem uma hierarquia de posição, de posicionamento. Seu poder numa comunidade é definido ambos por quanta experiência você tem e quanto você pode contribuir para o conhecimento e quanto mais energia você coloca na comunidade. Algumas pessoas chamam a comunidade para o poder das pessoas. Então, é parte das pessoas para fazer alguma coisa. Se você se envolve, você ganha poder na comunidade. Quando se usa a comunidade de prática, as pessoas pensam que a comunidade pensam paraíso, todo mundo se ama e não tem problemas entre as pessoas. Não é verdade. Nós usamos para que seja uma prática, seja a parte em comum entre as pessoas e não as pessoas
É o poder da voz, o poder da autoridade de experiências, esse tipo de relacionamento de poder que funciona numa comunidade, e não o pessoal. É uma pergunta interessante. O que eu penso sobre o problema do aprendizado? A disciplina das comunidades de prática é algo para vocês que são professores, é algo que você pode aplicar em circunstâncias em que você não tem a intenção de desenhar ou construir uma comunidade de prática. Então, os problemas baseados no aprendizado fazem com que isso seja mais ou menos uma comunidade, não é verdadeira, porque está lá na classe, mas pode aplicar a mesma disciplina nessas circunstâncias. Então é muito bom, claro. Então eu vi professores aplicar a mesma disciplina no seu ensino. Eu vi um professor que era uma escritora, ela estava ensinando a literatura inglesa, então ela queria um espaço fora da sala de aula onde que os estudantes pudessem criticar até o trabalho um do outro. Não somente ela fez isso, mas ela colocou o seu trabalho também na comunidade para ser criticado. Então, além de ser uma professora, ela era uma copraticante e ela queria também a crítica dos outros participantes. Então, os estudantes amaram isso, mais do que as aulas, eles continuaram isso mesmo depois que o curso já tinha terminado. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, mas vocês podem aplicar a mesma disciplina em locais onde você não tem comunidades de práticas formais. A disciplina do aprendizado horizontal, da aprendizagem horizontal. Então, esse slide ele sempre cria muitos problemas para mim, mas, sabe, de alguma maneira, as comunidades de prática é um tipo de um relacionamento pessoal. Eu me casei em setembro. E por que você se casa? Por quê? Você se casa porque você reconhece alguém como um parceiro. Eu disse, muito bem, bom, eu vejo em você o potencial de alguém que pode viver a minha vida, ou as nossas vidas em conjunto. De alguma maneira, nós não deveríamos levar essa analogia longe demais, mas de alguma maneira as comunidades de prática é algo assim também. É descobrindo a outra pessoa como um parceiro de aprendizagem, não da sua vida, mas de aprendizagem. Então, algumas coisas que nós sabemos sobre relacionamentos se aplicam às comunidades. Por exemplo, as pessoas podem pensar amor à primeira vista, mas na maioria dos casos você realmente não sabe se aquela pessoa é uma pessoa para ser seu parceiro a vida toda. Você leva um pouco de tempo, algum engajamento. As comunidades de prática são tratadas um pouco assim. Você não está seguro, você não está certo se você quer ir longe com aquela comunidade. Você se envolve para explorar a possibilidade, para explorar se você pode vir a ser um parceiro. E você vê essas comunidades tentando bastante energeticamente. Então, essas comunidades de prática, de alguma maneira, são diferentes de uma equipe. Que numa equipe você está junto, você tem um objetivo, você tem um plano de trabalho, e quanto mais o objetivo é definido e o plano de trabalho realmente leva a
a equipe a ter mais sucesso. E na comunidade de prática é tentativa. Você não pede um engajamento muito grande no início. Você deixa as pessoas acharem a valorização em se engajar um com o outro. A valorização, o valor que as pessoas vão criando nesse engajamento. Então, é um processo de evolução do que você teria numa equipe ou numa unidade de trabalho ou algo assim. Então, a arte de desenvolver uma comunidade de prática, para aqueles de vocês que vão adotar, tem a ver com o valor que vocês podem encontrar na criação da energia social. Eu digo que essas pessoas são artistas sociais, porque essas pessoas tem aquela coisinha que tem que ter para enxergar que essa pessoa dá certo com aquela pessoa. É quase como aquelas pessoas que apresentam um para o outro para se casar, para criar um relacionamento. Então, se expressa o valor do aprendizado em conjunto. Então, pense numa comunidade e no desenho dessa comunidade como uma evolução. A mesma coisa que um relacionamento progride, desenvolve. Se você se apaixona, é por causa do narizinho daquela pessoinha. Então, mas não é bem assim na comunidade, mas é porque você reinventa o seu relacionamento. Quando você trabalha com as comunidades, você entra num processo de renovação da comunidade, onde se reflete o que foi feito e o que pode ser feito. Nós reinventamos a comunidade da mesma maneira que um relacionamento pessoal se reinventa ele mesmo para durar muito tempo. Então, como os relacionamentos, as comunidades também terminam, elas não são feitas para durar para sempre. Por isso que a analogia não funciona. Algumas pessoas têm realmente encontros durante 6 meses, mas não pensam em que isso vire casamento. A fila vai andar, mas as comunidades de prática... As analogias são bastante perigosas, mas por que eu estou usando analogia? É porque nós sabemos muito sobre os relacionamentos, mas nós também sabemos que os relacionamentos são difíceis, que eles às vezes não funcionam, e a gente sabe que quando eles têm sucesso, é uma coisa linda para viver. Nós também sabemos que o envolvimento daquilo que nós somos profundamente tem que ser utilizado. A mesma coisa nas comunidades. Quando eles funcionam, eles são únicos, até para engenheiros, é incrível. Você pensa que engenheiros são autistas, que é isolados, mas quando eles estão juntos e na mesma sintonia, eles realmente têm uma energia incrível. Esse envolvimento realmente é muito importante. Então, vamos falar um pouco, se vocês querem começar uma comunidade, quais são os primeiros passos que vocês deveriam fazer. Os passos são... Quando eu estava tentando mencionar ontem, o primeiro passo que a gente deve evitar é assim, conversem muito com as pessoas. Esse não é o que deve evitar, esse é o que deve fazer.
quais são as questões que você gostaria de lidar? Você gostaria de ter uma liderança no funcionamento da comunidade? Começar realmente num processo social de conversar muito, trocar muito. Vai ser muito importante encontrar lideranças internas. Fundamentalmente, eu diria que se você está começando uma comunidade de prática e você não é um membro dessa comunidade, um critério-chave para saber se você vai ter sucesso ou não é se você consegue encontrar alguns membros da comunidade que querem se juntar a você e fazer isso acontecer. Se você não conseguir, não vai funcionar, porque uma comunidade não pode acontecer do lado de fora, tem que ser do lado de dentro, interno. É como um relacionamento, novamente. Você pode começar um relacionamento, se você estiver do lado de fora, você tem dois amigos, eles não se conhecem, mas você pode, mas um terceiro reconhece como seria uma dupla, um casal fantástico. Não pode ser. Você pode convidá-los para jantar e se apresentá-los, e você não vai dizer exatamente por que você os convidou os dois, mas isso seria legal para que eles pudessem conversar um pouquinho, que tipo de vinho você gosta, que tipo de música você gosta, e ter o vinho certo e a música certa quando você os convidar. Isso pode acontecer, fazer acontecer. Usando uma analogia um pouco difícil, mas de alguma maneira, se você tem responsabilidade de iniciar uma comunidade de prática e você não é um membro, você tem que fazer isso. Você tem que criar uma circunstância na qual essa comunidade de prática vai funcionar. Você não pode fazer, porque você não é um membro. Então, a comunidade somente pode acontecer quando os membros se descobrem um ao outro como parceiros de aprendizagem, quando os membros se engajam e se estimulam com esse processo em engajar um com o outro como parceiros na aprendizagem. Então, encontre pessoas que vão trabalhar com vocês. Vocês têm que ter a liderança em trazer as questões na comunidade para eles mesmos. Há uma diferença da sala de aula e as comunidades de prática também. Numa sala de aula, o professor está lá para ensinar os estudantes. Os melhores líderes não são aqueles que vão ensinar os outros, mas aqueles que vão aprender por eles mesmos. Os melhores líderes vão querer que a comunidade seja necessária para eles mesmos. Então, é por isso que se precisa dessas trocas para encontrar esse ponto. Então, você tem que pensar, muito bem, como nós começamos? Que tipo de atividades iriam engajar essas pessoas para trocar entre si? Alguns anos atrás, eu estava entrevistando meu pai, porque ele estava já chegando no final de sua vida, e ele estava me dizendo que quando ele conheceu minha mãe, ele levou-a a um museu. Por quê? Ele disse, você pode imaginar esse senhor bem idoso, perto do final de sua vida, porque ele disse, porque se ele levasse ela a um cinema ou a um concerto, você só senta ali e fica lá. A coisa boa do museu é que você troca, você fala sobre a pintura, você vai descobrir, se explorar entre si melhor. Essa é uma técnica do encontro, de se encontrar, porque você precisa explorar a química existente. A mesma coisa.
Quando você desenha um processo de lançamento, você tem que compreender como você vai habilitar as pessoas a se conhecer entre si. Será que é resolvendo algum problema, que eles têm uma questão, que eles têm a leitura de um estudo, a discussão sobre uma pesquisa? Você tem que entender o que esse encontro vai permitir que as pessoas se descubram entre si, se conheçam entre si. Eu estava fazendo um lançamento de uma comunidade entre advogados numa empresa internacional muito grande, numa pesquisa. Então, esses advogados, eles estavam lidando com a propriedade intelectual. Se você faz esse tipo de pesquisa, a propriedade intelectual é uma coisa bastante problemática, porque você tem outras empresas que vão se beneficiar dessa pesquisa, você tem população local, governos, é uma coisa complexa. Os pesquisadores não gostam de lidar com isso, porque vocês têm que estar sempre um problema, porque você traz essas questões sobre propriedade intelectual. Então, no mundo inteiro, estávamos estudando sobre a formação dessa comunidade. Então, essas reuniões, os advogados, o seu princípio é não fale mais daquilo que você necessita, não realmente troque nada que possa se voltar contra você. Então, eu achei que essa comunidade não ia ter muito sucesso. Mas eu me lembro... Let's explore if we could act together as a community of practice. Towards the end of the second day, no final do segundo dia, nós começamos, alguém estava dizendo que eles tinham um problema com a palavra confidencial. Quando eles colocavam confidencial num contrato, eles tinham um problema com isso. Eles começaram a discutir a utilização da palavra confidencial em diferentes contratos. E, de repente, eu fiquei muito contente. Eu sabia que essa comunidade tinha começado realmente. Porque eles se estimularam tanto com essa conversa, que mesmo que a reunião tinha que terminar às 5 horas, já eram 6 horas, e eles ainda estavam debatendo aquele assunto. Então, eu pensei, esse pessoal realmente descobriu como parceiros de aprendizagem. Então, isso é realmente aquilo que você gostaria que uma comunidade tivesse. Você gostaria que as pessoas vissem, reconhecessem o valor e quisessem mais. Essa conversa era estimulante intelectualmente, mas muito prática, porque eles tinham que utilizar o termo confidencial de uma maneira adequada. Eles começaram a trocar a maneira que eles iam utilizar a palavra confidencial num contrato. Então, eu tive muita sorte, porque eu não tinha planejado isso, mas era o tempo certo de troca para que eles vissem o valor dessa parceria de aprendizagem que eles estavam tendo. Então, às vezes não acontece assim. Às vezes eu faço certo, às vezes não. Eu acerto, às vezes eu não acerto. É uma arte. E que nós temos que aprender através da experiência, que às vezes funciona, às vezes não. Se você pensa que eu estou aqui para ensinar a vocês uma receita segura, que vocês ponham uma farinha, põem água, não sei o que, e já vai aparecer a comunidade, eu não tenho essa receita. Eu fico suspeitando das pessoas que falam disso como uma receita. Eu sou professora de 2 instituições de ensino superior, de Sociologia da Saúde e Antropologia da Saúde. E, assim, eu acho que a minha questão com o senhor é mais para
tentar aprender realmente e saber se... Eu não sei nem se eu posso dizer se é uma prática ainda, mas eu tento já fazer algumas coisas com relação ao que o senhor vem desde ontem falando para a gente, na minha sala de aula. Como é difícil, ontem o senhor falou muito bem sobre isso, inclusive no início o senhor falou muito ali da antropologia, trabalhar esse novo olhar, esse cheirinho do nariz que o senhor falou ontem do vinho, com a questão da subjetividade em sala de aula com saúde. E aí eu tento fazer isso na minha sala de aula com as disciplinas que eu leciono. Acho que o ano passado, 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, eu pedi para um grupo da minha disciplina de antropologia ir numa comunidade indígena, aqui, que são os Tapebas. E a única pergunta que eu, pelo menos assim, iniciei na sala, é que eles perguntassem aos índios o que era saúde. E eles voltaram indignados. Professor, o cacique não disse nada. Eu falei, mas o que ele disse para vocês? Ele disse, não, aqui nós só começamos a adoecer depois do PSF. Eu disse, mas isso é uma informação maravilhosa. O que é saúde para eles? O que é doença? Nós só estamos doentes quando não vamos ao trabalho. Os índios disseram. Eu disse, mas isso é uma informação brilhante. Vocês observaram como eles vivem lá? Como são as crianças? Como são os dentes das mulheres? Os meninos são cheios de feridinhas, eles pescam, eles comem o peixe do rio poluído. Eu disse, vocês acham que isso é saúde? O que é saúde? O que a OMS hoje diz o que é saúde? Então, assim, eu queria saber do senhor, realmente, se eu falasse um pouco, se, dentro dessa questão da comunidade de práticas de saúde, eu sinto uma dificuldade muito grande de fazer com que os próprios meus alunos entendam essa questão da subjetividade. Como é importante buscar essa subjetividade, como é importante ter esse olhar diferenciado para esse outro, que é diferente de mim, mas não é inferior. Ele é diferente, ele tem práticas diferentes. Tá? E nas instituições de ensino superior, nós temos um problema muito sério com relação às pesquisas, que são os comitês de ética. Quanto eu tenho problemas com trabalhos que não são aprovados no comitê de ética, porque quer saber a percepção das mães sobre o óbito do bebê neonatal. O que sentem essas mães sobre isso? Os comitês de éticas, eles inviabilizam as nossas pesquisas na área da pesquisa social, na saúde, né? Então, assim, é complicado. Eu tenho vários projetos excelentes com os alunos de pesquisa, mas que são inviabilizados pelos comitês de ética. Eu tive um trabalho de um aluno no hospital aqui de referência de cirurgia de coração, que o aluno queria fazer um estudo sobre experiências e expectativas de paciente à espera de um transplante cardíaco. Mônica, por favor, vamos tentar ficar no tema, porque... Assim... Não, o que eu estou querendo que ele me diga é o seguinte, se é possível, dentro das instituições de ensino superior, dentro dessas práticas, se é possível e como é que eu posso começar a trabalhar isso dentro de uma comunidade de práticas, porque não é fácil falar dessa aprendizagem, falar desse conhecimento que o senhor vem desde ontem batendo aqui na sua fala, como é difícil isso dentro das instituições de ensino superior. Só uma observação, que o doutor Francisco Antônio Loyola, o doutor Fernando Gevé, à tarde, vão justamente falar sobre a questão das comunidades de práticas e o ensino superior. Então, acho que a sua pergunta vai ser abordada à tarde. Claro, nas instituições de ensino, vocês podem ter comunidade de prática entre os professores, vocês podem ter, aplicar a disciplina da aprendizagem horizontal, diferentes maneiras de aplicar essa perspectiva numa instituição de ensino. Algumas instituições pensam em desenvolver comunidades de práticas, como você está pensando, né, em desenvolver da saúde pública. Então, a relação entre a prática e a aprendizagem no futuro talvez vamos explorar muito mais.
we should explore a lot Vamos more. explorar I see. muito mais. Because Obrigada. because I think Porque eu that, acredito que because I think as we move acredito into the que 21st century, quando a gente se aproxima and we do realize that actually there is a lot of learning happening nosso in século the e world. tem That learning is muita not aprendizagem something that happens in the university. acontecendo no mundo e não somente nas universidades. It may very well be Poderia ser que esse relacionamento da universidade com o mundo tivesse que mudar, mas isso é outro filme. Eu acho que nas próximas décadas vamos ver o relacionamento das universidades e escolas. Realmente o foco dessas instituições de aprendizagem do mundo mudar bastante.